Tô de volta, fiel. Depois de um bom tempo aqui, basicamente uns 10 dias, um pouquinho mais, sem vídeos para o YouTube, voltamos a produzir um pouco de conteúdo para essa rede social. E peço desculpas, tá, gente? Porque eu queria manter uma frequência um pouco maior do canal. Os vídeos, a frequência tá mais ou menos a cada 10 dias. Queria fazer pelo menos um vídeo por semana, 2, né? Mas enfim, não tô conseguindo por conta da correria. E já expliquei que os vídeos do YouTube são mais elaborados por conta que eu preciso pegar uma camisa, arrumar a parte de trás para colocar a bandeira, pegar a lapela, né? Instalar a lapela, enfim. Colocar o tripé, pegar a luz, enfim, todas as coisas requerem um pouquinho de tempo, então não é sempre que eu consigo, enfim, a correria do dia a dia não permite tantos vídeos, infelizmente não está permitindo tantos vídeos aqui para o YouTube, tá? Mas eu vou tentar, né? A promessa aqui, a única coisa que eu posso prometer é tentar trazer mais vídeos aqui para o canal, tá bom? Mas também, se você quiser dar uma olhada em outros conteúdos também do Império, tem nosso TikTok, nosso Instagram, que são conteúdos mais rápidos, tá? No TikTok eu tô começando a fazer pós-jogos, né, curtos, né, porque o TikTok, a proposta dele é ser mais curta, igual eu fazia antes aqui no canal no passado, só que mais resumidamente, né, de forma de 2 minutos e meio, 3 minutos. Né, os últimos 4 jogos do Corinthians eu não fiz do último contra o Vasco, mas eu tô tentando pegar como é que a gente fala? Uma frequência, né, de pós-jogo, até porque é mais rapidinho, né, não preciso fazer um cenário, né, coloco o celular em qualquer lugar, gravo rapidinho, dou minhas impressões resumidamente e posto. Então é uma coisa mais rápida, tá? Então segue a gente lá. E no Instagram eu posto notícias, curiosidades, informações sobre o próximo jogo, especialmente se o jogo for fora de casa e eu coloco informações sobre acesso, nossa entrada, como é que vai ser, enfim, coisas que o corintiano que vai fora de casa às vezes pode precisar saber, tá? E notícias eu também coloco, mas eu tento evitar colocar notícias ruins, né, pelo menos, apesar que o Corinthians ultimamente só tem notícias ruins, então fica difícil, mas sempre tento colocar as notícias mais brandas possíveis, especialmente nesse momento, para não machucar mais o corintiano, né, porque ele já vai abrir o Instagram dele, vai ver várias páginas postando coisa ruim do Corinthians, então se ele puder ver a minha e ver uma notícia não tão ruim, né, que ele machuque, que não machuque, ou machuque menos, ou deixe ele feliz, eu vou fazer isso, tá? Até porque como meu tempo é mais curto para me dedicar ao Império durante o dia, então eu preciso selecionar as notícias que eu vou montar no Instagram, que eu vou colocar. Então se eu puder selecionar notícias que machuquem menos a gente, até porque eu escrever também me dói, eu vou fazer isso, né? Aí, porque, como falei, a gente já tá com muita notícia ruim, então vamos aliviar isso, se eu puder amenizar um pouco isso, né, eu vou fazer. Bom, vamos falar então sobre o nosso novo comandante Ramon Dias, que foi anunciado na quarta-feira. Viu o jogo do Corinthians e Vasco nas tribunas de São Januário, não deve ter ficado nada feliz, porque, senhor do céu, Corinthians é o time entregador, o time que mais entrega gol no planeta. Nem eu, durante a pandemia, que trabalhava fazendo entregas, entregava tanto quanto o Corinthians entrega de gol hoje, é incrível. Mas enfim, ele vai ter um trabalho duro. Mas, já vou fazer um adendo aqui, gente, inclusive uma coisa que eu acho que é importante comentar. Dentre as possibilidades que o Corinthians tinha, tá, gente, entendam, tinha financeira, aceitar o Corinthians nesse momento, enfim, que o Corinthians conseguiria contratar, que estava livre no mercado, era o Ramon Dias. O Corinthians tentou ver o Carille e tudo mais, mas o Carille, gente, assim, eu acho que algumas questões fazem com que eu até concorde que o Ramon é melhor. O Carille tinha uma multa com o Santos, né, de 2 milhões, mais o salário dele, então assim, já seria mais caro. E o Carille, gente, por mais que eu goste do Carille, eu não sei se ele daria certo nesse momento. Porque o Carille, ele é um pouquinho teimoso, eu acho que ele é meio chatinho com algumas coisas, ele tem pouco esquema tático, ele é um cara que não valoriza a base, no momento o Corinthians, né, não tem dinheiro, então vai ter que valorizar os jogadores da base, e o Carille não tem esse tato. Então acho que o Carille, ele precisa dar uma, só fazendo um adendo aqui, aspas, acho que ele precisa dar uma estudada, ele precisa ir pra Europa, fazer o que a gente fez, ficar um ano estudando e tal, se aperfeiçoando. Ele já fez isso, mas um pouco em uma escala menor, pra ele ter mais variedade. Eu acho que o Carille, ele ainda, eu olho pra ele e gosto do Carille, mas eu acho que ele é um pouco pragmático demais, né? Na época do Corinthians até deu certo e tudo mais, enfim, mas hoje não sei, né? Pelo menos, né, no Santos, que tudo bem que o Santos também não tem nenhum elenco bom, né? O elenco do Santos é ruim, mas na Série B, né, esperava que ele sobrasse um pouco mais, e não é o que tá acontecendo. Então tinha dúvidas sobre o Carille, especialmente porque mudou de diretoria, mudou um monte de coisa, então não sei se ele ia se dar bem com o Augusto Melo, com o método do Augusto Melo, porque antes era outro método. Então, enfim, ficou com essa dúvida, né? Tem medo dele colocar o Garro e o Coronado teria medo para marcar, enfim, então assim, fico com essas ressalvas em relação ao Carille para esse momento. O Ramon, por ser um cara mais experiente, entendeu? Um cara que já viu muita coisa, eu acho que ele tem mais capacidade nesse momento, né, para salvar o Corinthians dessa situação. Só fazer um adendo, gente, antes de continuar do Ramon, que eu vi muita gente que eu não aguento mais ver esse comentário sobre isso, pedindo o Cuca. Gente, pelo amor de Deus, era comentário, Cuca, tinha antes o Cuca, não sei o que. Gente, vamos lá, eu quero falar uma coisa importante pra vocês. Se você, por um acaso, dane-se o negócio que aconteceu na Suíça, enfim, porque eu sei que tem muita gente que fala isso, beleza. Vamos considerar que aquilo não aconteceu. Vamos supor que o Thanos desceu na Terra, estalou o dedo e aquele acontecimento não ocorreu. Entendeu? O Cuca nunca foi pra Suíça, nunca teve essa polêmica, enfim, vamos considerar isso. Beleza. Gente,
Olha o que o Cuca fez recentemente, não só no Atlético Paranaense, tá, que eu vou chegar lá, mas em vários clubes. O Cuca não é um cara confiável. O Cuca, ele abandona projetos. O Cuca, ele não é de hoje não, é desde lá de trás. Se for pegar aí, Atlético Mineiro, lá atrás, Atlético Mineiro de novo, mais recentemente, o Palmeiras, o Santos, e agora o Atlético Paranaense, foi a vez mais bizarra. Inclusive todo mundo comentou, até grandes programas que normalmente não dariam tanta atenção pro Atlético, comentaram. Gente, o cara perdeu 2 jogos na Sul-Americana, tudo bem, 2 jogos para 2 times, assim, ridículos. Mas ok, se classificou, entendeu? Ia jogar uma fase a mais, o time tava nas cabeças do Brasileirão, enfim, até o Açaí que agora começou a despencar de vez, mas ela tava lá em cima, entendeu? Passou de fase, ainda teria o jogo da volta contra o Ipiranga para reverter o placar. Aí o cara fala, meu, não aguenta a pressão. Como assim? O cara não aguenta a pressão no Atlético Paranaense, que a torcida é sem sal. Gente, desculpa se algum atleticano tá perdido aqui vendo o vídeo, mas eu já fui pra lá 2 vezes. A torcida do Atlético Paranaense é uma torcida sem sal, com exceção da organizada ali e tal, mas mesmo assim não fazem a pressão que a gente faz, nem 1%. Não tem essa pressão, entendeu? Fora que não tem estabilidade política, não tem estabilidade financeira, não tem nada, nada. É uma paz, não tem uma cobrança de título absurda, é uma paz trabalhar lá no Atlético Paranaense. E o cara não aguentou, entendeu? O Cuca não aguentou trabalhar no Atlético Paranaense na situação que eles se encontram. Ele vai aguentar trabalhar aqui, que é um tsunami. Aqui é um tsunami a cada dia, a cada hora, na verdade. Ele vai aguentar aqui. Ele é capaz de ele pisar no Parque São Jorge, ele já ficar contaminado e falar, quero ir embora. Ele vai aguentar Gaviões, a camisa 12, a Pavilhão todo dia na porta fazendo protesto? Vai aguentar o estádio chamando ele de burro quando ele fizer uma coisa errada? O presidente cobrando ele? Ele vai aguentar nesse nível? Vocês acham mesmo? Vocês pensam nisso? Você acha que o pessoal olha muito pro Cuca, o que ele ganhou, e realmente ele é um técnico, como um técnico, ele é bom, ele sabe, ele é inteligente. Só que como um profissional, como um cara para colocar, para ser o treinador, né, como técnico, ele é muito bom. Como um treinador, porque o treinador não é só ser técnico, é muito mais, ele não é bom. O Cuca é um cara que não é confiável, ele é instável. Então assim, a gente vai contratar ele agora, aí ele fica até o fim de julho, vamos supor, o Corinthians dá uma melhorada, ganhou do Criciúma, empatou com o Bahia, ganhou do Grêmio, aí beleza, o Corinthians dá uma melhorada, aí sei lá, vem uma polêmica, o Corinthians toma uma caçada do Atlético Mineiro, aí depois perde um jogo na sequência, aí ele fala, gente, não aguento mais, desculpa, tô indo embora. E aí? É que vocês não pensam nisso, o torcedor não pensa nisso, muitos não pensam nisso, mas o Cuca não é um cara confiável, e o Cuca não é um cara que eu gostaria aqui, porque ele é um cara que não se mostra um profissional que você pode fechar com ele. Entendeu? Não um profissional assim. De novo, ele não aguentou pressão no Atlético Paranaense. Você acha que ele vai aguentar aqui? É pra se pensar. Mas enfim, só se adentro, porque eu não aguento mais falar em nome de Cuca, sendo que, de novo, não é um cara confiável para assumir o Corinthians nesse momento e nunca, né? Porque, enfim, já se mostrou ao longo da sua vida que não aguenta essa pressão. Mas enfim, falando do Ramon Dias, gente, vamos focar nisso, né, pra no vídeo não ficar muito longo. Que já vai ficar um pouquinho longo, aliás. O Ramon, gente, ele tem uma vasta história no futebol argentino, especialmente no River Plate. Ele fez bons times, inclusive os jornalistas argentinos que foram consultados recentemente falaram. Um cara ofensivo, um cara que fez times jogarem bem, de forma bonita, né. Ele estava um pouco sumido, né, recentemente do radar do mundo, né. Acho que ele, se não me engano, ele era o treinador do Paraguai em 2011, quando eles eliminam o Brasil na Copa América nos pênaltis. Eu vi uma postagem, algo assim, que o Brasil foi eliminado nas últimas 5 Copa Américas, nas que ele foi, por técnicos argentinos, se não me engano, em 2011 o Ramon Dias era o treinador, mas depois eu dou uma confirmada, mas acho que é mais ou menos, se não foi em 2011, foi em algum outro ano, que ele eliminou o Corinthians, que isso eu tenho certeza, o Brasil, que eu tenho certeza. Mas enfim, e ele tava meio sumido, né, até 2023, que ele fez aquele grande trabalho com o Hilal, no Mundial de Clubes, ele elimina o Flamengo, jogando bem, inclusive, né, o jogo foi 3-2, mas assim, pelo jogo em si era pra ter sido mais, que o Al-Hilal perdeu uns gols, podia ter sido uns 4-1, 4-0, que o Flamengo no final do jogo também achou um gol, né, e aí deu a impressão que o jogo foi parelho, mas não foi não, o jogo foi bem pro Al-Hilal, né, e tudo bem, tinha bons nomes, tinha Vieto, tinha aquele centroavante, que acho que é belga, eu esqueci o nome dele, aquele grandão, fortão, negão, cara bom de bola, tinha também acho que o Cuellar no time, era um bom time aquele do Al-Hilal, né? Ele fez um bom trabalho e na final contra o Real Madrid foi 4-2, né? O Real Madrid, o poderoso Real Madrid, meteu só 4-2. Poderia ter sido muito mais, foi um jogo duro, aliás, não foi um jogo tão simples. Então é um bom técnico. Claro que a situação do Corinthians não é do Al-Hilal, não tem dinheiro do Al-Hilal, não tem jogadores do Al-Hilal, mas é um bom treinador. Eu vejo muita gente falando assim, é o Luxemburgo do passado. Não acho.
o Luxemburgo ele se perdeu nas ideias dele, nas loucuras dele, como fala, nos métodos dele, no folclore dele, basicamente. O Ramon Dias nunca teve muito isso. Ele pode já não ser o técnico de que outrora foi, mas não é um técnico, assim, um cara que hoje vai chegar na coletiva falando, não, você vai me perguntar de bananas, eu vou te responder maçãs. Ele não vai chegar na coletiva e falar, não, é que eu vim aqui pra perder 1-0. Entendeu? Então, e outra, gente, de novo, o Corinthians hoje não pode dar o luxo, né, que muita gente não entende isso, o Corinthians não pode dar o luxo de ter o ideal, o Corinthians tem que ter o básico, né, que hoje nem isso tem, então o Corinthians tem que ter o básico, tem que ter um cara que chegue lá, queira trabalhar, queira melhorar e recupere o time e mantenha a gente na primeira divisão. Hoje é isso, e só. E muita gente tá falando assim, pô, mas contratou um cara que no Vasco não tava bem, o Vasco esse ano, com o Ramon mesmo, né, com o Ramon no passado salva os caras, né, e aí esse ano o Vasco começa muito mal, enfim, toma goleadas, é eliminado, enfim. E gente, assim, se você acompanha futebol, além do Corinthians, eu acompanho um pouco, especialmente de times que eu não tenho nenhum problema, o Vasco é um deles. O Vasco, a gente tava numa situação com a 77 terrível. A 77 tava pra falir, eles não sabiam disso. E assim, os caras estão numa administração terrível, péssima, tenebrosa no Vasco. Então, assim, não vou atribuir tudo ao cara, até porque o Vasco melhorou um pouco agora, nas últimas semanas, ganhou alguns jogos. Mas o Vasco, assim, se você pegar a temporada em geral do Vasco, tá igual do Corinthians. Problema político, como falei com a SAF deles e envolvendo o presidente, que agora é o Pedrinho, né? Problema financeiro, porque a patrocinadora a SAF dizia ter dinheiro, não tem, tá falida. Então assim, o problema deles, né, nos últimos anos e nessa temporada é igual ao do Corinthians. Então não vou atribuir ao Ramon Dias a situação que o Vasco está hoje, o momento que o Vasco estava, no caso, até ele sair, totalmente a ele. Claro, ele tinha sua culpa, mas assim, no assunto ao Vasco, não dá pra colocar tudo, não. Ele é o culpado por esse momento, não consigo fazer isso. Mas, de novo, pelo histórico dele, pelo que ele já fez, eu acho que um cara que vai chegar no vestiário, primeiro, com moral, segundo, com tamanho, ele pode não ser nosso, o treinador, mas se o cara pega o currículo dele, pelo menos pra saber quem é, fala, opa, esse cara ganhou coisa, né? Vamos ver o que ele tem a dizer. É um cara experiente, como eu disse, então ele sabe lidar com essas situações, dirigiu times de massa, o River Plate, por exemplo, um time gigantesco na Argentina, né, com uma pressão gigantesca, então sabe como é que é. O próprio Vasco da Gama, né, ano passado, e ele teve a experiência de salvar o Vasco, então ele sabe o que fazer. É um cara que pelo menos transmite uma confiança. Quando ele falou, o Vasco não vai cair, não caiu mesmo, mas ele transmite, pelo menos na minha percepção, uma confiança, né, nas palavras e no que ele está fazendo. De novo, eu não conheço o trabalho dele a fundo, né, já vi o trabalho dele aqui e tal. Eu conheço de ler algumas coisas, de ver alguns jornalistas comentar, né, de ver um pouquinho, de pesquisar um pouquinho sobre a história dele, mas não é um cara que eu conheço muito. Mas, pelo que eu já vi, de novo, acho que para o nosso momento, novamente, vamos sempre lembrar disso, nosso momento de aceitar vir pra cá, o salário que a gente tinha proposto e conseguir trazer o cara, acho que ele era o melhor nome, né, pela experiência dele, pelo estilo de jogo dele, apesar de ser um cara, pelo que dizem, bem ofensivo, o Corinthians precisa parar de tomar gol, mas acho que ele talvez consiga equilibrar isso, até porque se o Corinthians fizer gol, joga mais gol do que tomar, ok, né, também não tá ruim. Mas enfim, eu acho que, novamente, dentro do que a gente tinha de possibilidades para contratar, era o melhor nome, né, dentro das possibilidades que eram viáveis, né, vou apoiar, claramente vou apoiar, e assim, agora dar tempo para ele trabalhar. Ele já chegou, ele já deve estar dando treino esses dias, né, depois do jogo contra o Vasco. O Corinthians só joga agora contra o Criciúma na terça-feira, né, não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas, assim, ele vai ter um tempo para treinar até contra o Criciúma. Então, para pelo menos dar uma base pro time e para pelo menos a gente conseguir buscar a vitória contra o Criciúma é fundamental, porque depois é o Bahia, assim, lá em Salvador, acho que a gente, infelizmente, creio eu que o resultado mais provável é uma derrota, se vier um empate ou uma vitória, nossa, sensacional. Mas enfim, não estou contando com isso. E depois é o Grêmio. O Grêmio é adversário direto lá embaixo. Então assim, contra o Bahia, como eu falei, nem estou pensando. Tem que focar Criciúma e Grêmio. Ganhou esses dois jogos, beleza, dá uma certa respirada. Mas a gente vai ter que confiar no Ramon agora, dar apoio para ele e torcer para que ele faça o melhor trabalho possível para a gente poder escapar dessa situação. Mas enfim, gente, eu queria falar sobre essa situação do técnico, era basicamente isso. Sobre a escolha, que eu achei que era o que dava para fazer dentro do que a gente podia fazer. Queria falar também a respeito do Cuca, né, que o pessoal não esquece, né, tem um amor platônico pelo Cuca, e também a questão do porquê que eu achei que o Carille não era o técnico ideal.
Mas enfim, gente, era basicamente isso que eu queria falar pra vocês, né? Já são 2 da manhã, então tô meio cansado, então talvez esteja sendo meio repetitivo, um pouco monótono pra falar, mas é porque já tô nas últimas energias aqui pra fazer esse vídeo. Mas enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários o que você achou da contratação de Ramon Dias ou algum outro assunto que você queira falar sobre outro assunto que eu falei no vídeo, né? Se você quiser deixar nos comentários, deixa aí também, ou algum outro assunto que eu não comentei no vídeo, mas não tem nada a ver com o vídeo, pode deixar aí também que eu vou estar lendo. Likes, por favor, pro vídeo engajar, chegar em mais pessoas. E também se inscreve aqui no Império Corintiano no YouTube e também nas outras redes sociais, que eu já falei. Link está na bio do canal, logo na entrada tem o link que vai redirecionar você para as outras redes. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Então, um grande abraço e vai Corinthians!